Olá, boa tarde a todos, bem-vindos. Bom, o Rui Costa hoje deu uma entrevista a explicar a época e foi uma entrevista aberta a toda a comunicação social, portanto não foi apenas uma entrevista BTV e tem esse mérito e dar os parabéns por isso. Também fazer aqui um disclosure, portanto eu apoiei o Rui Costa na altura quando saiu o Vieira, apoiei a candidatura do Rui Costa, votei no Rui Costa, portanto sou um indivíduo que me identifico com esta direção. E tendo este ponto prévio em mente, não significa que de hoje para amanhã não possa votar noutra pessoa ou noutro candidato, mas neste momento e à época foi o candidato que me pareceu mais adequado. E tendo como base esse ponto prévio, vamos aqui falar da entrevista que o Rui Costa deu a explicar a época e que foi uma entrevista reveladora e que deixou-nos aqui várias indicações para aquilo que poderá ser o Benfica do futuro. Em primeiro lugar, logo no início, foi logo colocada a questão de Roger Smith, se iria continuar, se iria sair. Rui Costa diz que sim, que Roger Smith vai continuar, diz que justifica a sua continuidade com base no bom trabalho que fez o ano passado, por exemplo, o ano passado foi campeão nacional, chegou longe na Liga dos Campeões, venceu a fase de grupos da Champions contra equipas como a Juventus e Paris Saint-Germain, lançou jogadores como António Silva e João Neves, e portanto foi basicamente por aí que Rui Costa justificou a continuidade de Roger Smith. Falou também no caso de termos uma equipa que o ano passado estava rotinada e que o Roger Smith o ano passado encontrou um 11 base logo desde o início e conseguiu manter esse 11 base e essa dinâmica durante toda a época, apesar da saída de Enzo Fernandes conseguiu manter isso, e que tendo por base tudo aquilo que foi feito o ano passado, que Rui Costa acredita que aquilo não foi por acaso, e como acredita que não foi por acaso mantém o treinador, tendo em conta e assumindo previamente que houve erros esta época, nomeadamente erros a nível portanto, de contratações, houve lacunas no plantel que não foram suprimidas. Ele falou, por exemplo, no caso de Grimaldo que saiu, apesar do Benfica querer renovar com Grimaldo, Grimaldo não quis, o Benfica procurou alternativas, o Jurasek foi contratado numa lógica de dar um pouco mais de consistência defensiva, portanto ser uma espécie de um Bá, mas do lado esquerdo da defesa. A coisa não funcionou, o Benfica tentou corrigir essa inadaptação de Jurasek com a contratação de Bernard. Bernard, recordo, é um jogador com 5 anos, tem uma história que fala por si, 5 anos de Bayern Munique, 5 anos de Paris Saint-Germain, seleção espanhola, inclusive o Grimaldo não ia à seleção espanhola por estar lá o Bernard, e a verdade é que o Bernard chegou com um problema, uma lesão física, que o departamento médico do Benfica deu garantias que essa lesão não iria afetar, o que é facto é que depois outras lesões fizeram com que o Bernard não contasse praticamente portanto, toda a época. Portanto, o Rui Costa também justifica aqui um pouco o insucesso da equipa do Benfica com base nas contratações e com base em alguma infelicidade. Portanto, falou da questão do defesa central, falou da questão do defesa esquerdo. Em relação ao defesa direito, ele justificou ter apenas o Bá com o joker Fredrik Oostens, porque o Fredrik Oostens é um joker no Benfica e joga bem em qualquer posição, e de facto joga, tanto que ele este ano até bateu o seu recorde de assistências. Falou também da questão do meio-campo. Bom, mas isso já vamos falar sobre essa questão do Cox. Vamos manter-nos aqui na questão do Roger Smith. Estou aqui a tentar condensar a informação, a entrevista foi agora, e ele basicamente justificou com isso, quer dizer, uma boa época o ano passado, o lançamento de jovens jogadores, o facto de não atacar a equipe, o facto de não atacar o Benfica, porque o Roger Smith podia justificar-se nas conferências de imprensa com problemas de contratações, e quer dizer, o Roger Smith nunca foi por aí, nunca deu esse tipo de justificações para o insucesso da equipa. Falou também na inadaptação de alguns jogadores que, apesar do Rui Costa reconhecer talento, demonstraram não se adaptar da melhor forma. Falou também na ineficácia do setor atacante, porque nenhum dos pontas de lança marcou mais de 10 golos na Liga, e é um facto. Por exemplo, o Artur Cabral marcou 11 golos, mas foi no total de todas as competições. O Tieckstedt marcou 4, portanto o Marcos Leonardo marcou 7 e o Musa marcou, salvo erro, também 6 ou 7 golos, portanto, e não é normal a frente de ataque do Benfica não produzir mais do que 10 golos, quer dizer, um avançado do Benfica tem que ter muito mais golos, portanto, basicamente a interpretação que eu faço é que a justificação para esta época ter fracassado não é apenas de Roger Smith, a época fracassou por culpa de vários fatores, entre os quais as lesões, entre os quais as contratações que não se adaptaram, e portanto basicamente foi mais por aí que Roger Smith, que Rui Costa justificou a continuidade, também alicerçado na boa época que Roger Smith conseguiu o ano passado e com bom futebol. Ele também foi questionado sobre a possibilidade de Roger Smith ser a custo zero
Ele diz que essa questão nunca foi colocada, portanto nunca foi colocada a questão da saída ou não de saída de Roger Smith e que, portanto, nunca se colocou essa questão de saída a custo zero, mas que ele acredita que na eventualidade do Roger Smith sair, que nunca seria cobrado os 2 anos de contrato e reforçou também que o Roger Smith teve propostas e que recusou para se manter no Benfica. Portanto, há aqui uma narrativa de que o treinador do Benfica quer mesmo continuar, o Roger Smith. Relativamente também ao nível exibicional, portanto, o nível exibicional, o Roger Smith o Rui Costa acredita que o nível exibicional vai subir com as contratações cirúrgicas que têm que ser feitas, com o facto de se o ano passado a equipa jogou bem, este ano não jogou porquê. Ele justifica também pela questão dos laterais, pela questão também de algumas contratações não terem singrado e que tudo isso prejudicou. Portanto, o Benfica este ano não conseguiu ter um impacto a nível de reforços que teve no primeiro ano de Roger Smith. E acho que também passa um pouco por aí. A questão dos adeptos estarem divididos, ele diz que isso é normal, portanto, quando o Benfica não ganha, é normal haver divisão nos adeptos. A expectativa dos adeptos estavam altíssimas, porque o Benfica fez uma grande época, uma boa Liga dos Campeões, tinha boas exibições. Era natural o Benfica, com o investimento que houve este ano, com a chegada de jogadores com nome, como Di Maria, que existisse portanto, uma expectativa alta que não foi cumprida. E quando essa expectativa alta não é cumprida, é normal que exista contestação. O Rui Costa também foi questionado sobre, então, mas espera lá, então se o Benfica arrancar mal, como é que você vai justificar a manutenção de Roger Smith? Ele disse que, independentemente de ter o Roger Smith ou não, se o Benfica arrancar mal, vai sempre haver contestação, porque se for com o Roger Smith, a contestação vai existir. Se for com um treinador qualquer, também vão dizer, então foste trocar de treinador e agora vem um novo e também não está a correr bem. Portanto, a contestação e a pressão do Benfica vai sempre existir e ele, enquanto presidente, está preparado para isso. Mas ele acredita que com as correções que vão ser feitas que as coisas vão melhorar. Quanto à entrevista de Coxo, também foi questionado. O Costa diz que gosta do Coxo e gosta mais do Coxo agora do que gostava do Coxo na altura que ele jogava no seu anterior clube, que era o Feyenoord, e que, portanto, ele confessa-se enquanto admirador de Coxo e que acredita que o Coxo pode ser uma mais-valia, mas esquece de ser no Benfica. O Benfica tinha o João Neves, que estava a singrar e que não fazia sentido tirar o João Neves. Também tínhamos um Rafa que estava a produzir e a marcar golos. O Coxo teve que esperar pela sua oportunidade, uma vez que não se adaptou a jogar no meio campo lado a lado com o João Neves, teve que aguardar a sua oportunidade, até porque o Coxo não é apenas um 10, também pode jogar a 8. Ele no Feyenoord jogava a 8 muitas vezes, portanto não se percebe porque é que só agora no Benfica é que tem que jogar exclusivamente a 10, não é? Tem que jogar ou a 8 ou a 10. De referir que o Coxo este ano, apesar de tudo, tem números interessantes. Tem 11 assistências para golo no Benfica. O ano passado no Feyenoord conseguiu apenas 5. E tem 7 golos. No Feyenoord o ano passado conseguiu mais golos. Mas, portanto, a produtividade do Coxo este ano no Benfica não é assim tão inferior àquela que teve no Feyenoord. Ele pode crescer, pode melhorar. Claro que sim, tem potencial. Mas tudo a seu tempo. Relativamente também à questão do Vlaco Dimos. O Rui Costa disse que a questão do Vlaco Dimos foi que o Vlaco Dimos, como até chegou a ser na comunicação social, que o Vlaco Dimos, quando se apercebeu que não ia ser titular e que ia para o banco de suplentes, pediu para nem sequer ir para o banco e que isso gerou ali um ambiente hostil entre treinador, equipa e Odisseias e que a solução que se conseguiu arranjar na altura, uma vez que o mercado estava em aberto, seria vender o jogador e foi vendido a um bom clube de Inglaterra, um clube que agradava ao jogador, um clube que agradava ao Benfica e o jogador foi vendido na altura por 4,9 milhões de euros, abaixo do seu valor de mercado, e fez 7 jogos no Nottingham Forest. Portanto, esta saída do Odisseias não foi... Objetivamente, hoje conseguimos perceber que não foi feliz. Financeiramente, também não foi aquilo que o Benfica poderia ter feito com este jogador, que tem uma valorização maior do que estes 4,9 milhões, mas foi o que foi possível para este jogador do Odisseias, que neste momento tem 30 anos. Também falou-se no caso, já falei do caso Coxo, Vlaco Dimos também já acabei de falar, em relação também à questão da comunicação social e Roger Smith. O Rui Costa disse que, de facto, houve aqui um certo cancelamento, não foi esta a expressão que o Rui Costa utilizou, mas não me lembro exatamente qual foi, mas basicamente houve um certo cancelamento da comunicação social, ou um boicote da comunicação social ao Roger Smith, porque já se passou muitos treinadores estrangeiros pela Liga Portuguesa e nunca aconteceu esta situação de não se comunicar com o treinador na língua universal que é o inglês. Eu também, como português e patriota, gostava que a língua universal fosse o português, mas eu não posso exigir a um treinador alemão que está em Portugal
portanto, completou agora a segunda época que fala português fluentemente, não é? Portanto, também não achei normal a comunicação social não comunicar com o treinador em inglês, quando comunica com toda a gente em inglês. Qualquer treinador estrangeiro comunica em inglês, jogos da Champions comunicam com os treinadores em inglês, só que o treinador do Benfica é que fala em português, parece mesmo provocatório, uma vez que o homem é alemão, o alemão não tem nada a ver com o português, portanto é normal que ele não fale ainda português, até porque treinar o Benfica é muito exigente e exige muito tempo e por vezes não há tempo para tudo, não é? E portanto falou-se na questão do boicote da comunicação social ao Roger Smith. Quanto aos reforços, portanto foi gasto 100 milhões em reforços, o Rui Costa foi questionado sobre isso e disse o seguinte, disse que os 100 milhões não foram enviados para a rua, foi investido em ativos e houve uma estratégia, ou seja, a estratégia do Benfica foi reduzir o número de ativos, passou de 60 para 40 e esses ativos que o Benfica tem serem maioritariamente jovens. E neste momento o Benfica tem jovens ativos até aos 23 anos que são contratados e que a ideia é tirar proveito esportivo e mais tarde financeiro. E que, portanto, esses 100 milhões de euros não foram investidos em jogadores para entrar no imediato na equipa, mas sim em jogadores que possam vir a tornar-se grandes referências no clube e posteriormente a serem vendidos. Inclusive, destes 100 milhões estão contabilizados jogadores que foram contratados em janeiro, que inicialmente a ideia era apenas contratá-los eventualmente no final da época, onde o mercado do Benfica foi antecipado por uma questão de ambientação dos novos jogadores. Por exemplo, estou-me a lembrar do Rolaiser, que era falado que era só para vir no final da época, veio já, entre outros. E, portanto, estes 100 milhões de euros não foi propriamente naqueles 100 milhões de euros em jogadores que vêm veteranos para jogar de início. São 100 milhões em jovens que podem ser potencializados. E que esses 100 milhões foram no mercado de janeiro também, jogadores que foram antecipadas as suas compras nesta altura e não propriamente agora no próximo mercado. Quanto à ideia de jogo do treinador, portanto, também foi questionado se os jogadores foram contratados, que veio-se a verificar que os jogadores contratados não correspondiam à ideia de jogo do treinador. O Rui Costa contrapôs, disse que o Roger Smith, por exemplo, no PSG, jogava com 2 alas abertas e que no Benfica joga com 2 interiores. No PSV, no PSV jogava com um ponta de lança fixo e no Benfica jogava com o Gonçalo Ramos. E, portanto, ele diz que essa situação de ter sido contratados jogadores que não eram exatamente o mesmo perfil dos jogadores do ano passado, que não tem muito a ver porque o treinador consegue se adaptar aos novos jogadores. E deu como contraprova a questão do PSV. No PSV jogava de forma diferente do Benfica e também teve sucesso. Depois falou também, por exemplo, que os avançados do Benfica este ano não renderam, mas não significa que para o ano não rendam. E justificou com o Darwin Núñez. O Darwin Núñez no primeiro ano também não rendeu e só rendeu no segundo. O Gonçalo Ramos, também toda a gente duvidava do Gonçalo Ramos porque na época anterior tinha marcado meia dúzia de golos e na sua época de afirmação marcou bastantes e toda a gente duvidava dele e que de facto o Gonçalo Ramos se afirmou na segunda época e portanto o facto de nós termos alguns avançados que esta época não renderam não significa que não possam render e quando se fala de avançados fala-se de todo o outro tipo de jogadores que foram contratados que num ano não rendem e que no outro podem render e o Rui Costa se aqui muito bem com estes exemplos. Relativamente ao Di Maria, o Rui Costa diz que vai se reunir com o representante do Di Maria para a semana e que a ideia fica com o Di Maria. Portanto, vão perceber quais são as condições que o Di Maria pretende para se manter no Benfica, porque a ideia do Di Maria era ficar um ano no Benfica e depois regressar à Argentina, uma vez que a hipótese da Argentina parece estar de parte por questões pessoais de Di Maria, volta a estar aqui em cima da mesa a questão de Di Maria renovar com o Benfica. É um jogador que tem 36 anos, salvo erro, que fez uma época recheada de golos e de assistências e o Benfica aparentemente quer manter este jogador. Quanto à questão também, portanto, do Porto no Dragão, na derrota no Dragão, quem falou foi o João Neves e o Rui Costa foi confrontado com isso, porque falou o João Neves, que é um jovem jogador e que vinha num contexto pessoal complicadíssimo. E o Rui Costa disse, o Otamendi não falou, que é o capitão e que é quem deveria falar porque foi expulso. E depois o João Neves falou também por uma mensagem interna para o clube, para o plantel, para dizer a todos que o Benfica acredita no João Neves. Que o João Neves é um jogador com personalidade, com carisma e é um líder de balneário, não é pelo facto de ser um jovem que não pode falar. E que o João Neves com certeza que não ficou chateado de falar, até ficou agradado, e que o facto de João Neves falar nada tem a ver com a sua idade. Portanto, se ele mostra qualidade e se mostra personalidade suficiente para liderar a equipa na flash interview, pois que assim o faça. No caso
o Rui Costa foi questionado se iria admitir a pessoa que nomeou o João Neves para ir falar. O Rui Costa disse que não, que para ele quem teria que falar era o Otamendi, mas como o Otamendi estava expulso, acabou por avançar o João Neves e que acaba por justificar o João Neves por ser um jogador carismático e que tem capacidade para isso. Ele também foi provocado aqui relativamente ao Amorim, se o Roger Smith seria o Amorim do Rui Costa, e o Rui Costa disse o seguinte: bom, o Amorim teve 2 anos de seca e ficou em 4º lugar, portanto o Roger Smith foi campeão um ano e perdeu agora um campeonato